FM Network. Quando a gente achava que não ia chegar, quando a gente achava que ainda estava muito distante, quando a gente ficava se perguntando depois daquele fim amargo de temporada se teríamos uma nova chance, nós vamos ter, meus amigos. Porque depois de 6 longos meses, depois de um baita de um inverno, de um marasmo total, chegou. Estamos em setembro e com ele começa a temporada de 2 podcasts por semana nesta bagaça. Estamos começando mais o primeiro preview da Casa do Corvo de 2025, senhoras e senhores. Vocês não fazem ideia de como eu tô emocionado de falar isso. Vocês não fazem ideia. E aí a NFL, como ela é sacana, ela gosta de aprontar. Ela gosta de ferrar com a vida do torcedor do Baltimore Ravens. Ela gosta de ferrar com a vida do proletariado que veste roxo. Porque o nosso jogo vai ser um baita de um jogo, mas vai ser Sunday Night Football. E contra quê? Contra o Buffalo Bills. Porque, assim, desgraça pouco é bobagem, né? Tem que começar ferrando com a nossa vida. Então, vamos lá reaver todos aqueles traumas de guerra, né? De playoffs. Mas é isso, vida que segue... Ano novo, temporada nova, e eu tô aqui soltando os meus lamentos. O meu convidado, que não tem nada a ver com isso, vai vir aqui falar sobre Buffalo Bills. Eu estou com o Célio, do blog do Bills. Célio, muito boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a esse distinto podcast. Setembro chegou, né? Isso aí, cara. Setembro chegou, né? Depois desse longo e temoroso inverno, mas felizmente, né? Sempre chega, inevitavelmente, indubitavelmente. E, cara, fomos pro fã que não torce nem pra Buffalo e nem pra Baltimore, é um presente esse Sunday Night Football, né? Pra gente, a história é bem diferente. Não, pra quem tá torcendo, a gente tá muito puto. Tá muito puto. Mas, enfim. Talvez não tanto vocês, eu acho que mais a gente, por conta, como eu já falei, traumas de guerra, né? O que nós estamos recebendo de GIFs, de fotos, de vídeos, daquele maldito drop do Mark Andrews. Então, assim, está todo mundo pilhado. Quem veste roxo para esse jogo. O sentimento é diferente, né? Entrar numa partida forte como essa, né? Logo de cara. Eu brinquei no último episódio do podcast lá do blog dos Bills, que não é a partida que queríamos, mas é a partida que necessitávamos para saber como estamos realmente vindo para essa temporada, porque se a gente pega o calendário dos Bills iniciais, são 2 jogos de divisão, enfrenta o Saints, tem mais um outro time aí mais ou menos, meia boca, e assim, poderia dar aquela falsa impressão de força, e cara, começar já com uma pedrada dessa, já faz o time entender a real condição dele, né? Em que nível estamos realmente, porque é um desafio enorme, né? Enfrentar Baltimore em qualquer situação, e não vai ser diferente dessa vez, né? É sempre jogos muito difíceis para Buffalo, e ainda mais com toda a carga emocional desse jogo. Último jogo da temporada no estádio, né? No Highmark Stadium. Então tem um sentimentalismo também aflorando nessa partida que deixa todos os torcedores confiantes ou apreensivos. Eu faço parte da turma que tá meio apreensiva para esse jogo, sendo bem sincero contigo. Eu não tô na parte dos mais confiantes não, cara. Vou ser justo aqui, tá? Pelo menos a gente tem aquele negócio de, pelo menos a semana 1, o resultado que acontecer aqui, junto os cacos, tem mais um monte de jogos aí pela frente, dá pra se reestruturar, né, e recomeçar a vida e ver o que tá errado. Pelo menos já é um bom desafio pra startar, né, esse termo criado aí no meio dos publicitários, startar, que a gente usa na falta de coisa melhor. Mas, Célio, bora lá. Vamos falar um pouquinho a respeito de como vem esse time do Buffalo Bills. E eu já quero começar aqui a cutucar a onça com vara curta. Por quê? Sobre o ataque do Buffalo Bills,
quando o Josh Allen recebeu o prêmio de MVP, e eu não quero aqui entrar no mérito, pelo amor de Deus, de que se mereceu ou não, eu acho que o prêmio de MVP na mão do Josh Allen, para mim, faz muito sentido, tá? O meu problema é com um dos discursos, porque aí você vai me contar se eu tô certo ou não, se eu tô ficando maluco e como vem esse ataque pra temporada. Porque, como eu estava dizendo, um dos discursos é que o Josh Allen ele estava fazendo muito com muito pouco. De que o elenco do Buffalo Bills era muito aquém, por exemplo, do que tinha o Baltimore Ravens. E talvez você possa ali fazer a comparação, por exemplo, de James Cook com o Derrick Henry, por melhor que o James Cook seja, obviamente. Derrick Henry já é um cara mais experimentado, a gente já viu desde Tennessee o que ele pode fazer e tudo mais e tal. Mas aqui eu coloco um asterisco, porque, e aí o draft talvez possa corroborar com o que eu estou falando, porque o Buffalo Bills no draft de 2025 gastou a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta escolhas em defesa. E não só as 5 primeiras escolhas de draft, como, por exemplo, o principal reforço do Buffalo Bills na free agency foi também em defesa. Eles trouxeram o Joey Bosa. Então, afinal de contas, o que é, de fato, esse ataque do Buffalo Bills? Se ele é ruim mesmo, se ele não é tudo isso que as pessoas falam, que esse ataque é bom pra cacete, nem tanto o céu, nem tanto ao inferno. Como que é a percepção desse ataque na visão do Buffalo Bills e como você projeta esse ataque aí pra semana 1? É um pouco de tudo, sabe? Porque assim, o jogo contra o Kansas City Chiefs, ele acabou, o jogo, no caso, a final de divisão, que fomos eliminados novamente, ele acabou mostrando a fragilidade da defesa do Buffalo Bills, né? Então, ficou claro e evidente algumas fragilidades da equipe, principalmente quando comparávamos com o Super Bowl, sabe? Em que o Philadelphia Eagles, sem fazer muito esforço, né, engoliu o ataque dos Chiefs, cara. Então, Buffalo focou muito nessa defesa, focou muito em corners, focou muito na linha defensiva, mas eu continuo achando que eles foram um pouco desleixados com o ataque. Tá? Eles foram bem desleixados com o ataque, porque assim, não é como se também estivesse muito a se mudar. Tá? Linha ofensiva muito bem definida, a situação do James Cook já resolvida hoje, mas enfim, todo o imbróglio dele, tudo mais, não era algo que parecesse sair do controle. E aí a gente vem pro corpo de wide receivers e tight ends, são no fim das contas os recebedores da equipe, né? O Dalton Kincaid teve uma temporada mais abaixo no ano passado, e tudo bem, continua, é o titular ainda, mas temos o Shakir, que foi o destaque como wide receiver, não tem como não considerá-lo, é um slot da equipe, sem muita segurança. Porém, no ano passado tivemos Mac Hollins e Keon Coleman ao lado dele, né? Keon Coleman calouro e tudo mais. Nessa temporada, Mac Hollins sai e vem Joshua Palmer. E assim, quando você troca nome por nome, o Joshua Palmer tem mais nome na liga do que Hollins naquela altura do campeonato, né? Mas não sei até que ponto o Palmer é realmente uma grande adição, sabe? Aquele cara que que pode mudar o cenário, sabe? Então, ele é um cara que tem que se provar ainda para a equipe, não à toa. Ele vive colado com o Josh Allen, ele vive na cola dele, tal, para pegar aquele entrosamento e tudo mais. E o Keon Coleman ainda é uma dúvida, né? Ele foi draftado no ano passado, com muitos questionamentos da equipe, porque não era algo necessariamente que a equipe precisava, sabe? A equipe não tinha um recebedor veloz, a equipe continua não tendo um real velocista nas bolas. Trouxe de volta recentemente o Gabe Davis, mas, cara, Gabe Davis, sabe, não é um diferencial. Fora que ele ainda tá machucado, então ninguém sabe como é que ele volta. E toda essa questão do ataque de ser everybody eats, né? Todo mundo ali comia e tal, vai se repetir nesse ano, e assim como foi ano passado, sabe? Muitas bolas curtas pro Shakir, bola pro Kincaid, bola pro Dawson Knox, bola pro Keon Coleman, as bolas, eu até costumo brincar que o Keon Coleman nos Bills é o cara das bolas contestadas, mas ele não consegue separação alguma, então, cara,
é fácil ser o cara da bola contestada quando toda a bola é contestada, tá ligado? Então, muitas bolas pro Phil Coleman, provavelmente, bolas pro Joshua Palmer, tem o Elijah Moore também, que chegou recentemente, se destacou um pouco nessa pré-temporada e tudo mais. A surpresa nesse ataque vem mais pelo fato de um wide receiver draftado por Buffalo, que veio ganhando espaço, recebeu espaço nesse training camp, foi muito bem na pré-temporada, mas assim, é a primeira oportunidade que ele vai ter jogando valendo, né, que é o Teron Shavers. Então, não sabemos ainda como vai ser esse desempenho dele num jogo valendo mesmo, mas eu acho que o Allen, ele conseguiu potencializar muito esse ataque no ano passado. Vide o Mac Hollins, que veio para Buffalo ganhando pouquíssimo e saiu ganhando 6, 7 milhões para New England nessa off-season. Então, o ataque vem com pouquíssimas mudanças, efetivamente, uma mudança só no comando de ataque, que é a troca do Mac Hollins pelo Joshua Palmer. E de resto, cara, vem muito parecido com o que era, tá? O Joe Brady comandando muito jogo corrido, que é um estilo de jogo que o McDermott gostam de utilizar, não à toa. Quando os Bills tinham Brian Daboll no comando ofensivo, uma das grandes brigas do McDermott com o Daboll é que o Daboll não estabelecia um jogo corrido, coisa que o Brady faz e fez muito bem, né? Aí, cara, tem uns poréns, né? Tem James Cook, agora com um contrato novo, ganhando uma bala, tem que mostrar muito mais do que mostrou, sabe? Ele jogou 49% dos snaps na última temporada, não dá para um cara que ganha 12 milhões, um running back de 12 milhões, jogar 49% dos snaps, não jogar a terceira descida. Ele tem que estar em campo nessa temporada. Isso pode deixar o jogo dos Bills um pouco previsível em alguns momentos, pode ser, mas com o Cook também fora de campo também era, porque se o Cook tá fora de campo, todo mundo sabe que é uma jogada de passe, porque com ele em campo ele não vai bloquear, e com outro running back de reserva já sabe que é bloqueio, ou que o running back, no caso do Ty Johnson, vai receber a bola. Então os Bills vão voltar do mesmo jeito, muitas bolas distribuídas para vários jogadores, muito jogo corrido, pode ter certeza. Então, alguém que assistiu o jogo dos Bills ano passado, se achou pragmático, se achou pouco criativo, pode ter certeza que vai voltar possivelmente do mesmo jeito nessa temporada. Sobre o James Cook, que você mencionou agora há pouco, tem um detalhe que a gente não pode excluir da equação quando fala do ataque do Buffalo Bills. E aí eu me pergunto agora se não é por causa disso que às vezes o James Cook não é tão acionado, é que no backfield do Buffalo Bills tem aí um tanque de guerra, né, como a gente costuma brincar, que é o Josh Allen. Se aqui no Baltimore Ravens a gente tem um baita corredor passando a bola, que é o Lamar Jackson, que o Lamar Jackson ele tem o atleticismo, ele tem a velocidade, ele consegue dar os jukes dele, meio que uma ensaboada para enganar a defesa. O Josh Allen tem também o seu talento nele com a mobilidade, com o jogo corrido, só que o Josh Allen ele sai carregando todo mundo. Se subir 5, 6 em cima dele, ele vai correndo com 6 em cima dele e vambora, cara. E tanto é que, se eu não me engano, para essa temporada de 2024, o Josh Allen teve mais touchdowns corridos do que o Lamar Jackson. E aí é isso que eu queria saber de você também, se às vezes não é uma escolha de o Josh Allen, principalmente em terceira descida, né, por ser um cara mais, né, um cara grandão, né, um cara mais forte, que sai carregando todo mundo, se a comissão técnica não enxerga isso de, poxa, esse cara é mais forte, vamos pôr ele para correr mesmo e vamos desenhar as corridas para ele, ou vamos deixar ele improvisar. Porque tem isso e tem também o fator de que, gente, o braço do Josh Allen é muito forte. É muito forte, cara. Ele consegue lançar umas pedradas no fundo de campo, e eu não tô falando pedrada em demérito. É realmente uma bomba que ele consegue lançar e esticar o campo absurdamente. Assim, é muito uma conversa sobre como vai funcionar essa questão nos Bills, né? Porque na temporada passada, o Allen correu menos com a bola da linha de 10 jardas para trás do campo ofensivo, né? O James Cook correu muito, o Ray Davis correu muito. De 10 jardas para frente, né, ali beirando
a red zone já, entregaram muito a bola para ele, muitas das terceiras descidas o Bills foi no push-push, né? E aí entra a grande questão, né? Já que nessa off-season o McDermott foi um dos grandes defensores do fim do push-push, mesmo tendo utilizado barbaramente ele, né, na última temporada. As coisas que me fazem acreditar que ele vai deixar um pouco de utilizar o Allen nessas questões é que o Allen no último jogo contra os Kansas Chiefs ele acabou machucando uma mão dele em uma jogada de push. Então, vai ver, foi isso que mudou a mentalidade do McDermott, não sei. A gente tem que ver se realmente mudou a mentalidade dele e ele realmente não vai mais permitir esse tipo de jogada. Porém, até mesmo quando não era o Allen correndo com a bola ali nas últimas jardas do campo, não era o James Cook. Era o Ray Davis que fazia ela, porque o Ray Davis é um running back muito forte, mas ele também ele tem uma agilidade, ele tem uma velocidade pro tamanho dele. E o James Cook, ele é meio franzino, né? Ele é pequeno, apesar de ser extremamente ágil e veloz, ele é pequeno. Então ali nas últimas jardas, ficava bem mais difícil a vida dele. Então utilizavam muito o Allen e eu acredito que nessa temporada vão utilizar menos, ou pelo menos eu espero. Tá? Eu não gosto da ideia de ficar submetendo ele o tempo todo a esse tipo de jogada. Usaria muito mais o running back, o Ray Davis ou o Ty Johnson, que são os dois running backs reservas, para esse tipo de lance. Continuo acreditando que o James Cook não vai receber essas bolas de qualquer forma. Acredito que o James Cook ele vai ser mais utilizado no jogo passado dessa vez, já que ele nas últimas temporadas recebia alguns passes, mas ele tinha uma certa dificuldade com drops e tudo mais. Então, não à toa, quando a jogada era de passe para um running back, tiravam o James Cook e colocavam o Ty Johnson. Então, mas eu acredito que por toda essa questão de renovação e tudo mais, ele vai ser mais utilizado nesse tipo de bola. Mas, no fim das contas, acredito que esse tipo de lance vai ser menos comum, eu espero pelo menos, né? Na minha visão, se o discurso for o mesmo do fora de campo, deveríamos pelo menos ver pouco o Allen em jogadas dos push, deveríamos nem ver dos push, na verdade, em Buffalo, se o discurso for realmente o mesmo, mas a ver, né, como vai ser essa entrada aí de Buffalo nessa temporada, nesse sentido, porque é o discurso e a prática, né? Então, acredito que o Allen vai deixar um pouco de fazer esse tipo de jogadas e o James Cook não vai receber essas bolas. Quem vai receber essas bolas, talvez, como falei, o Ray Davis. Então, é nesse caminho aí que eu enxergo essas situações pro ataque de Buffalo. Perfeito. Como a gente falou lá no começo do programa, o Buffalo Bills, e aí eu vou precisar colocar um asterisco e você vai poder me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Como o Buffalo Bills, a escolha dele era lá embaixo, ele era o 30º no geral, a gente imagina que algumas escolhas ali do terceiro, quarto round, nem sei se eles estão no elenco, se eles estão no practice squad, como que vai funcionar. Mas ainda assim é digno de nota que as 5 primeiras escolhas do Buffalo Bills, a primeira escolha eles foram no cornerback, o Maxwell Hairston de Kentucky. Aí no segundo round vem o defensive tackle TJ Sanders de South Carolina. No terceiro round, o defensive end Landon Jackson de Arkansas. O Deontay Walker de Kentucky no round 4. No round 4, defensive tackle. E no round 5, o Jordan Hancock de Ohio State, que é um defensive back. E aí lá depois, ainda dentro do round 5, que o Buffalo Bills vai pensar em recrutar um jogador de ataque. Para além disso, e aqui não é nem questão de precisar ser uma necessidade, mas é questão do nome, né? Esse cara se encaixaria em qualquer um dos 32 times da liga, que é o Joey Bosa, que era, até pouco tempo atrás, do Los Angeles Chargers. E ainda assim, cara, se a gente for olhar o elenco do Buffalo Bills, pelo menos em nome, não é como se assim fosse uma porcaria, meu Deus do céu, que defesa horrível, muito pelo contrário. Não me parece um time assim que, ok, todo upgrade é bem-vindo, mas não é como se o time fosse ruim. E o Buffalo Bills foi com tudo, full defesa. No draft ainda trouxeram aí um baita nome na free agency, cara. O que, afinal de contas, foi o pensamento do Buffalo Bills pra essa defesa aí? Cara, assim, uma impressão
que a defesa de Buffalo Bills gerava nas pessoas é que ela sempre foi muito agressiva, né? Ela é bem agressiva e o McDermott e o Babbitt, que é o coordenador defensivo, eles colocavam esse campo. Então, a equipe conseguia forçar vários fumbles, a equipe conseguia muitas interceptações, porém, né, o jogo é muito mais que isso, né? Então, em muitos momentos, a defesa deixava a equipe completamente na mão, sabe? E aí vem alguns pontos, por exemplo. A gente vê que claramente a linha defensiva da equipe foi muito visada, né? Então, ano passado, a equipe tinha Greg Rousseau e AJ Peneza e Von Miller revezando na outra ponta, né? AJ Peneza continuou, Von Miller vazou já. Trouxe Joey Bosa para esse lado. Eu tinha minhas questões com o Joey Bosa, mas pela questão fisiológica dele, saber se ele vai conseguir ficar em campo saudável. A qualidade dele, todo mundo sabe qual é. Sabe? É inegável que ele tem muita qualidade. Talvez em Buffalo, dividindo áreas com o Greg Rousseau, ele tenha mais tranquilidade para trabalhar. Junto disso, trouxeram como tu mesmo disse, o Landon Jackson, né, para ser um edge também para rotação. Trouxeram o Deone Carter, que a equipe de Buffalo tem um sério problema contra o jogo corrido. A equipe sofreu a temporada inteira contra o jogo corrido no ano passado. Não à toa, o primeiro jogo entre Bills e Ravens foi uma grande lavada, né, dos Ravens, onde o Derrick Henry conseguiu quase 200 jardas. E a equipe efetivamente não fez movimentos para ajustar isso, o que é uma grande preocupação minha nesse jogo. Porque os jogadores escolhidos para a linha defensiva para o interior, que foram o TJ Sanders, que é um cara mais leve, muito próximo do que é o Ed Oliver hoje, e o Deone Walker, que o Deone Walker ele é um pouco maior, mas ele não é um loose tackle efetivo, tá? Ele tem uma agilidade boa, ele é muito bom pressionando o passe, tá? Mas efetivamente quero muito ver como vão tentar resolver esse problema da linha defensiva com a relação ao jogo corrido, com relação a pouca pressão. Então muito por isso foi tão visado isso, sabe? Até porque quando os Bills não conseguiram tocar no Mahomes, e na partida seguinte a linha defensiva dos Eagles engolir ele, ficou bem claro que tinha um grande problema aí. E não é de hoje isso. Quando os Bills foram eliminados para os Bengals 2-3 anos atrás nos playoffs, os Bengals estavam com a linha ofensiva reserva e os defensive tackles e os edges dos Bills nem encostaram nele. E eram basicamente os mesmos de hoje, sabe? Greg Rousseau, Ed Oliver, Daquan Jones, estavam todos lá, sabe? Então, são complicações que já vêm de tempos e não foram resolvidas. E aí o time investiu alto, né? Perdeu o Russell Douglas na última temporada, que efetivamente não jogou o que tinha jogado anteriormente. Tá? Então os Bills nem fizeram tanto esforço para segurá-lo e foram atrás de corner. Foram atrás logo de 3 corners. O Maxwell Harrison, que infelizmente se machucou, né? Ele que para mim seria o titular, ele se machuca, vai ficar fora desse início de temporada. Running Injury Reserve, volta só lá para semana 5. Dorian Strong, que conseguiu entrar na lista no roster de 53. O Hancock que ele vai jogar, ele tá listado no depth chart, na verdade, como safety, né? Ele não tá listado como corner. E, cara, são jogadores que são apostas Buffalo para esse momento e pro futuro, sabe? Porque muitas bolas nas costas, é um sintoma também da equipe, sabe? O Buffalo marcava muito em zona, era o estilo da marcação do time. E aí resolveu marcar em mano a mano na partida decisiva numa final de conferência contra os Chiefs. Os jogadores dos Chiefs tinham muito mais velocidade que os jogadores de Buffalo, tinham muito mais força que os jogadores de Buffalo e levaram muita vantagem ali, sabe? Então, isso explica um pouco a chegada do Maxwell Harrison, que é um jogador muito rápido, que vai conseguir cobrir esses wide receivers rápidos. Isso explica um pouco de todas essas mudanças da equipe. Acho que a questão dos safeties ainda, eles foram um pouco desleixados em não draftar nenhum safety. Quem vai ocupar ali a posição de safety reserva é o Hancock,
mas ele é um defensive back, né? Ele também pode fazer de corner. Ele não efetivamente jogava de safety, ele joga muito de níquel. Então, assim, ele vai se ajustar, ele vai ser útil para a posição, porque os nossos safeties, eles tinham alguns problemas, sabe? O Damar Hamlin, ele tinha uma inconsistência, ele tem uma inconsistência, na verdade, ele em muitos momentos vai bem, em outros momentos ele vai terrivelmente mal. Nessa pré-temporada dele foi terrível. Não à toa ele perdeu o posto pro Cole Bishop, que jogou no ano passado, não jogou muito, tá? Ele não jogou muito, entrava só quando tinha alguém machucado e ganhou essa vaga para esse ano. Também não fez nada de excepcional nessa off-season, tanto que ali no segundo jogo da pré-temporada, a torcida na gringa tava em desespero por Henkel, todo mundo desesperado querendo um safety. Eu mesmo gostaria muito que viesse um safety ainda para a equipe, eu acho que não vem, mas enfim, não temos o que fazer hoje. Acho que o grupo já está fechado, a equipe, a comissão técnica confia muito nos caras que estão lá. Taylor Rapp, que é muito bom, o problema do Taylor Rapp é que tem uma condição de se lesionar muito, então volta e meia ele tá fora por lesão. O Damar Hamlin é um sólido reserva hoje. O Cole Bishop a gente tem que ver como ele vai conseguir jogar, né? Ele é basicamente um calouro nessa temporada, sabe? Ele jogou muito pouco na temporada passada. Então, cara, um ajuste de expectativas a respeito da marcação da equipe, né? Por querer começar a marcar mais em mano a mano, talvez. Muitas bolas que os Bills sofriam nas costas, eles estão tentando resolver isso. Muito jogo corrido entrando contra a equipe, que não tentaram resolver tanto isso. Mas todos esses pontos talvez expliquem por que Buffalo focou tanto no defensivo da equipe. E desses todos caras que foram draftados, todos eles estão no roster nessa temporada. A não ser o último escolhido, que foi o wide receiver Kendon Prater. Ele foi dispensado semanas atrás, mas porque ele acabou se machucando e tudo mais. Mas todos esses defensores que Buffalo buscou no draft, ainda contratou outros jogadores, contratou Larry Ogunjobi, que está suspenso, volta na semana 7, é um defensive tackle, vai para compor o meio da linha, contratou o Michael Hoyt, que era um edge de Los Angeles, vem para rotação também, sabe? É aquela história de Buffalo adora fazer o esquema de não vamos pagar um cara de 30 milhões, mas vamos pagar 3 de 10 milhões aqui, vamos equilibrar o elenco. Mas eu não sei até que ponto isso é bom para a equipe, sabe? Então, a Buffalo tenta melhorar um pouco essa situação, né? Para mim, o maior perigo da equipe ainda não foi solucionado, que eu comentei que é o jogo corrido. Quero muito saber como eles vão resolver essa questão. E por isso eu falo que não jogar com Baltimore não é o que eu queria no início, mas é o que precisava. Porque na primeira partida, né? O Derrick Henry fez chover. Na partida dos playoffs, o que é que Buffalo fez para conseguir parar o jogo corrido? Entupiu o front seven da equipe, sabe? O jogo corrido não tava desenvolvendo porque tinha muita gente ali. Tinha maluco que chegou na semana, basicamente, do jogo. No caso era o defensive tackle, o Jordan Phillips, que ele mal jogava e ele foi para aquele jogo para fazer essa função, sabe? Porque Buffalo sabia que tinha um problema ali, resolveu para aquele jogo, mas não resolveu para essa temporada. Continua postergando essa questão e por isso que eu falo que Baltimore vai ser um grande teste para essa equipe para saber como eles estão realmente funcionando, sabe? Porque se o Derrick Henry fizer outra festa na defesa, vai saber que não foi necessariamente uma janela de transferências trazendo para o universo futebolístico ruim, mas que não atacou a maior deficiência da equipe, pelo menos ao meu ver. Então, cara, todas essas coisas vão se encaixando para que Buffalo quer, sabe? Tentar melhorar essa linha defensiva para conseguir mais pressionar o quarterback, tentar melhorar o fundo do campo para conseguir competir mais com wide receivers velozes e tudo mais. E em todos esses pontos se juntando, foram buscando vários jogadores e rendeu nisso, sabe? Em todas essas questões. Trouxe o Trey Davis White ainda, que inclusive estava em Baltimore na última temporada.
mas também não é um cara que chega para ser o diferencial, né? Talvez jogue porque o Houston se machucou, então ficou fácil para ele a posição. Mas fora isso, é a ver como essa equipe se reestrutura nessa temporada com todas essas mudanças, né? Cara, a gente vai pra parte do programa agora e você falou de uns duelos que eu realmente não tinha pensado e que eu fiquei bem curioso. Agora que a gente passou um panorama geral a respeito do time, vamos pra parte final do programa. E a primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente é um matchup desse jogo pra gente ficar de olho. E eu, do lado de Baltimore, de fato, eu juro pra você que eu não lembrava daquele jogo da temporada regular, tá? Eu fiquei até um pouquinho com o coração aquecido de lembrar daquele jogo. E eu quero ver como é que vem o Derrick Henry pra essa temporada agora, cara. Eu tava pensando aqui na dupla de safeties, o Malachi Starks e o Kyle Hamilton, como eles vão se comportar, né? Contra o jogo aéreo de Buffalo, mas agora eu quero ver o que o Derrick Henry vai fazer em cima da defesa do Buffalo Bills, cara. E você, matchup aí pra torcida? Cara, o meu é inevitavelmente isso, sabe? Jogo corrido de Baltimore versus defesa corrida de Buffalo. Pra mim, esse é o duelo que vai definir a partida, pelo menos inicialmente, sabe? Se Baltimore conseguir estabelecer o jogo corrido inicialmente, acho que Buffalo vai ter sérios problemas para conseguir voltar à partida, sabe? Se recompor ofensivamente, né? O Malachi Starks, ele era um cara que eu gostava muito, então eu adoraria ter ele em Buffalo, né? Mesmo triste por saber que Buffalo não ia pegar um safety na primeira rodada, eu mantinha essas esperanças, né? Mas não deu e buscaram o Harrison, que infelizmente se machucou, mas é uma dificuldade a mais aí, porque eu quero ver muito como vai ser utilizado o Maxwell Harrison já, o Joshua Palmer contra essa defesa de Baltimore, sabe? Porque o Khalil Shakir, ele é majoritariamente usado, né, como um slot. O Keon Coleman muitas vezes fazia a função do wide receiver X, né, mesmo não sendo o melhor para tal, a responsabilidade era dele. E eu quero ver muito como o Palmer vai ser utilizado para ver se ele consegue dar um panorama diferente para ataque do Buffalo, dar um ritmo diferente nessa questão. Mas acho que o matchup principal, sem dúvida, para mim hoje é jogo corrido de Baltimore versus defesa corrida de Buffalo. Para mim, esse é o ponto a ficar de olho para a partida. Perfeito! E agora, pra gente fechar, tá? Sério, você tá com a tua jersey do Josh Allen preparada aí? Ah, cara, a minha jersey, ela fica de adereços pro programa, de decoração. Sei. Senão eu não vou ter decoração pro podcast. Entendi, perfeito. Porque agora é o momento clubista e não se furte do clubismo. Não é porque você tá no podcast dos outros que você vai ficar quietinho no canto. Ah, não, deixa eu ser do canto. Não, pode ser clubista à vontade, cara. Um palpite de placar e uma bold prediction pra esse jogo. Cara, eu comentei no nosso último programa e eu tô com um sentimento assim. No último programa do blog de Bills, eu comentei que porcentualmente eu colocava essa partida 55 Ravens, 45 Bills. Mas o que é que me fazia acreditar que Buffalo poderia ganhar esse jogo? Era a questão de todo o ambiente, né? De toda a mística da partida, a estreia do Highmark Stadium na última temporada dele, um jogo à noite, prime time, todos os olhos estão lá. E na minha cabeça, para essa temporada, Buffalo não vai querer perder em casa, sabe? Então, eu acredito muito nessa toda essa questão. Claro que essa mística não vai para campo efetivamente, né? Mas se contagiar os jogadores, para mim, é o suficiente. Mas eu coloquei lá em 55-45 para Baltimore, mas se Buffalo ganhar, acredito que vai ser por um placar apertado, até mesmo se Baltimore ganhar vai ser por um placar apertado, se tudo der certo pro lado de Buffalo, mas é mais ou menos por aí. Agora, uma bold prediction, talvez James Cook over 1,5 touchdowns, acho que seria curioso. Eu não sei se vai acontecer, mas seria eu gostaria de ver isso. Show.
Eu aqui dando meu palpite, pra mim, fazendo as contas aqui, vai ser 23-21, 24-21 para Baltimore. E essa diferença de 3 pontos vai vir no batismo de Tyler Loop. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo apertado. Esqueço aquele jogo da temporada passada, Ravens Bills não é desse jeito. Quando eu falo da temporada passada, eu falo o jogo da temporada regular. Não vai ser esse passeio no parque. O Highmark Stadium vai ser mais hostil do que nunca. Essa mística que você falou, eu acredito que isso contagia os torcedores e não há nenhum outro esporte como o futebol americano em que a torcida é tão fundamental dentro da partida. Então eu acredito que essa aura vai entrar aí no Highmark Stadium, vai contagiar todo mundo. O Buffalo Bills vai vir com sangue nos olhos, mas eu ainda acredito que o Baltimore vai vir com o pé direito e vai ser no pé do Tyler Loop de 51 jardas para sacramentar e a gente olhar e falar, temos um kicker, né? Depois de ter confiado tanto nos pés de Justin Tucker, agora é a hora de começar o reinado de Tyler Loop, esse time de especialistas de Baltimore. E é isso! Fechamos o nosso preview. Célio, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, muito obrigado você ter topado participar aqui com a gente, você que já é aqui da casa, né, da FN Network. Meu amigo, um grande abraço para você, bom jogo para todos nós e o microfone está aberto para ti, para você fazer o seu jabá. Cara, primeiramente, muito obrigado, né, por ter me chamado, por ter lembrado. Agradeço a participação. Para mim é um prazer enorme falar de Buffalo, não só para a torcida, mas para todo mundo que quiser ouvir um pouco. Bom, se alguém tiver interesse em conhecer bem um pouco mais do dia a dia de Buffalo, segue lá o @blog dos Bills, que a gente posta notícia constantemente, diariamente. Estamos sempre ligados em tudo que está rolando por lá, sempre atualizando todo mundo das novidades que acontecem. Tá? @blog dos Bills, agradeço muito a todo mundo, Cleverton, pela oportunidade, valeu demais, cara. E você que está nos escutando aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais, em tudo que é canto é @Casa do Corvo, a não ser nas redes do Mark Zuckerberg, que ele não deixou. E aí é Casa do Corvo BR, tá bom? E nos veremos, então, semana que vem para o recap da semana... Eu não acredito que eu tô falando isso de novo, gente. Vamos voltar semana que vem para o recap da semana 1 entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills, galera. Um grande abraço e até mais.